No vasto azul do Oceano Pacífico, um mistério se esconde. Uma ilha solitária, moldada pelo fogo vulcânico, guarda segredos ancestrais. Esta é a Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui, um local que cativa a imaginação com seus enigmas indecifráveis. O nome evoca imagens de um lugar distante, isolado do mundo. E de fato, a Ilha de Páscoa é um dos lugares mais remotos do planeta. A característica mais marcante desta ilha são os moais, enormes estátuas de pedra que se erguem imponentes, como guardiões silenciosos de um passado esquecido. Essas figuras imponentes, com seus rostos enigmáticos e corpos imponentes, desafiam nossa compreensão. Como foram esculpidas? Como foram movidas? E qual é o seu significado? A Ilha de Páscoa é pequena, com apenas 163 quilômetros quadrados. É coberta por uma grama verdejante e pontilhada por vulcões adormecidos. As águas azuis turquesa do Pacífico quebram em suas costas rochosas, criando um cenário de beleza impressionante. Mas a beleza natural da ilha é apenas uma parte de seu fascínio. São os moais, os gigantes de pedra que guardam a ilha, que realmente capturam a imaginação. A história da Ilha de Páscoa é uma história de isolamento, inovação e, finalmente, colapso. É uma história que nos lembra os limites do nosso planeta e a importância da sustentabilidade. É uma história que ainda está sendo escrita à medida que descobrimos mais sobre este lugar misterioso e seu povo. Os moais são mais do que apenas estátuas. Eles são testemunhos da engenhosidade humana e da crença inabalável. Esculpidos em tufo vulcânico, uma rocha relativamente macia, os moais são impressionantes em tamanho e número. Com mais de 900 espalhados pela ilha, alguns sozinhos, outros em grupos, cada moai é único, com suas próprias características distintas. A altura média dos moais é de cerca de 4 metros, mas alguns chegam a atingir mais de 10 metros de altura, com um peso de várias toneladas. Seus rostos são alongados, com testas largas, olhos profundos e queixos proeminentes. Alguns moais possuem pucal, um chapéu ou adorno de pedra vermelha, que se acredita representar o cabelo ou um cocar. A construção dos moais era uma tarefa monumental, exigindo grande habilidade e esforço. Acredita-se que os antigos Rapa Nui usavam ferramentas de pedra, como martelos e cinzéis, para esculpir os moais na encosta do vulcão Rano Haraku. A cratera deste vulcão extinto servia como uma pedreira natural, fornecendo a matéria-prima para essas esculturas impressionantes. Uma vez esculpidos, os moais eram transportados para diferentes locais da ilha, um feito que intriga pesquisadores há séculos. A forma como os Rapa Nui moveram essas estátuas colossais por quilômetros, através de terrenos acidentados, continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Como os antigos habitantes da Ilha de Páscoa, com suas ferramentas limitadas, conseguiram mover e erguer essas estruturas monumentais? Essa pergunta tem intrigado exploradores, historiadores e arqueólogos por séculos. Diversas teorias foram propostas, cada uma com seus defensores e céticos. A falta de registros escritos e a natureza efêmera dos materiais utilizados pelos Rapa Nui deixam um espaço em aberto para a especulação. Uma teoria popular sugere que os moais foram movidos usando troncos de árvores como rolos. Os Rapa Nui derrubavam árvores da ilha e as usavam para criar uma espécie de estrada de rolagem, sobre a qual os moais eram puxados com cordas feitas de fibras vegetais. Esta teoria é apoiada por algumas evidências arqueológicas, como a presença de plataformas de pedra, que podem ter sido usadas para içar os moais. Outra teoria sugere que os moais foram caminhados até seus destinos. Esta teoria, inspirada em lendas locais, propõe que os Rapa Nui usavam cordas e postes de madeira para balançar os moais para frente, simulando um movimento de caminhada.
Experimentos modernos mostraram que esta técnica, embora trabalhosa, é fisicamente possível. Independentemente do método utilizado, o transporte dos moais demonstra a capacidade de organização, engenhosidade e trabalho em equipe dos antigos Rapa Nui. Eles conseguiram superar desafios logísticos impressionantes para erguer seus gigantes de pedra, um feito que continua a inspirar admiração e curiosidade. Existem muitas teorias alternativas sobre a origem e o propósito dos moais. Alguns acreditam que eles foram criados por civilizações avançadas, ou até mesmo por visitantes de outro mundo. Essas especulações, embora fascinantes, ainda carecem de evidências concretas. A Ilha de Páscoa não está isolada em sua singularidade. Existem outras culturas ao redor do mundo que também criaram monumentos impressionantes. Alguns pesquisadores sugerem que pode haver conexões entre essas civilizações antigas, apesar das vastas distâncias que as separam. O legado da Ilha de Páscoa continua a viver através de suas estátuas enigmáticas e da rica cultura Rapa Nui. A história da ilha é um testemunho da engenhosidade e resiliência humanas, inspirando curiosidade e admiração em todos que a exploram. Agora é a sua vez de se envolver. Pesquise mais sobre a Ilha de Páscoa, compartilhe o que aprendeu e ajude a preservar este tesouro histórico para as futuras gerações. Juntos, podemos manter viva a história e os mistérios da Ilha de Páscoa.